Oi, gente, a paz do Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que o seu dia seja lindo e maravilhoso, não importa a hora que você esteja vendo esse vídeo. Eu vou compartilhar com vocês uma palavra que está no meu coração, que eu estava meditando esses dias, né? João 3:18. Ele fala assim: quem crê nele não é condenado. Aí a primeira pergunta é: quem crê nele quem? Em Jesus. A gente está falando aqui de Jesus. Não é condenado. Mas quem não crê em Jesus, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E aqui cabe uma ressalva, né? Não é só crer no nome de Jesus, a gente não está falando só em crença. Ah, não, eu acredito que Jesus existiu, eu acredito que Jesus isso e tal. Não, é acreditar em Jesus no sentido completo, porque Jesus ele veio com um propósito, né? Quando Jesus ele nasceu, quando ele foi gerado enquanto ser humano, ele veio com um propósito. Ele veio com o propósito de redimir a terra, né? De redimir as pessoas, de redimir a humanidade, na verdade. De nos livrar dessa condenação aqui que ele fala. Então, para a gente entender essa questão de quem não crê é condenado e quem crê não é condenado, a gente precisa pensar um pouquinho, tipo assim, numa questão jurídica, por exemplo. Eu tô falando jurídico, mas não é porque é o nome que vem na minha cabeça. Se uma pessoa, por exemplo, ela é levada diante de um tribunal porque ela cometeu um determinado crime, ela cometeu um determinado ato, e chega lá, ela é condenada, ela é dita culpada, ela recebe uma condenação. Então, tipo assim, não, eu fui considerada culpada, não tem pra onde correr, eu agora estou condenada. Só que aí, imaginemos que alguém, né, chega lá, se apresenta e diz assim: não, não foi ele que cometeu esse crime, não, fui eu. Eu tô assumindo a responsabilidade de que fui eu que cometi esse crime. Então, inocenta ele e joga a culpa dele pra cima de mim, condena a mim. Se a pessoa chega lá e fala algo desse tipo, e eu acredito, não, sem entrar nas minúcias aí da questão do direito, essas coisas todas, eu acredito que a outra pessoa vai ser inocentada, porque tem alguém que está se acusando. E essa pessoa que está se acusando, ela vai ser responsabilizada por aquilo que ela está se acusando. Então, ela recebe sobre ela a condenação e a outra pessoa ela passa a ser inocentada. Então, foi exatamente isso que Jesus ele fez pela gente. Nós já estávamos condenados. A partir do momento em que o homem ele se separou de Deus completamente por conta do pecado, ele foi condenado, né, à morte eterna. Então, se ele é condenado à morte, essa culpa quem assumiria era ele. Então, o que é que Jesus fez? Ele veio à Terra, né? E ele veio com este propósito, já sabendo disso. E ele assume essa culpa e ele faz aquele sacrifício na cruz, assumindo a condenação que não era dele, era nossa. Mas ele assume para que nós sejamos inocentados. Ai, meu Deus do céu, que coisa linda. E aí é aqui que entra esse versículo, porque ele diz o quê? Quem crê nele não é condenado. Ou seja, pensando de novo no exemplo que a gente acabou de dar. Se eu, né, fui culpada, considerada culpada, mas aí chegou uma pessoa que se apresentou e disse assim: não, ela é inocente, o culpado sou eu. Se eu digo assim: não, não foi você que cometeu o crime, não. Não, não foi você, não. Se eu não acredito no que aquela pessoa está dizendo, porque ela está se acusando, eu estou automaticamente me acusando. Eu estou automaticamente me condenando. Então, tipo assim, se eu não aceito, se eu não acredito que aquela pessoa tá falando aquilo, é, ela, eu não tô acreditando eu tô dizendo que ela é inocente e eu realmente sou culpada. Então, quando Jesus ele fala assim, olha, quem não crê já está condenado, é porque a própria pessoa está se condenando, porque ela não acredita que Jesus ele fez um sacrifício para a inocência, né, dessa pessoa, digamos assim, para a redenção dela, para a não condenação dela, assumindo essa culpa. Mas a partir do momento que eu acredito, que eu digo assim, não, eu aceito que ele seja culpado, sabe? Eu aceito, eu acredito, não, o sacrifício que ele fez foi para redimir o meu pecado, foi para redimir a minha culpa, eu não sou condenada. Por isso que Jesus ele fala aqui no versículo 17, ele fala, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, porque Jesus de fato ele não veio para condenar, não veio para dizer assim, não, você é culpado, você é culpado, você é culpado. Ele não veio para isso. Mas ele
veio para que o mundo fosse salvo por ele, porque ele veio para inocentar as pessoas do mundo. Ele veio para nos inocentar. Então, as únicas pessoas que determinam quem vai ser condenado e quem não vai ser condenado somos nós mesmos. A partir do momento em que nós acreditamos que Jesus é... E aí é uma crença geral, né? Porque a gente tem que acreditar de que nós estávamos afastados de Deus, de que o pecado fez essa separação entre a gente e Deus, e de que a gente é culpado desse pecado, de que a gente tem essas culpas sobre nós. E a gente tem que acreditar no sacrifício de Jesus para nos livrar dessa condenação, né? Entender que a salvação é algo que a humanidade precisava para ter de volta a comunhão com Deus, esse relacionamento com Deus, e aceitar isso, entendeu? Então é uma crença total. Se eu realmente não acredito, como ele está dizendo aqui, então já está condenado. Mas não é porque ele esteja nos condenando, é porque nós mesmos não estamos aceitando que isso tudo é real. Eu sei que pode parecer um pouco difícil para algumas pessoas ouvir, acreditar, aceitar isso, mas assim, Jesus ele veio para salvar a humanidade, para salvar as pessoas. Eu sei que muita gente ouve e pensa, isso é conversa de maluco e não sei o quê, mas Jesus ele veio para isso, para nos salvar. Ele nos ensinou muita coisa. Ele nos ensinou como nos portar, ele nos ensinou a amar, ele nos ensinou, nossa, uma gama de coisas. Mas ele veio para nos salvar. Ele veio com esse propósito, né? E ele fala isso aqui. Ele fala isso aqui. Então, que a gente medite, né, nisso aqui. O 16 ele ainda fala, né, o clássico, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas por quê? Somente naquele que nele crê. Crê nisso tudo. Porque a partir do momento em que a gente crê em Jesus, a gente acredita, ele fala nessa crença geral, de que a gente estava condenado e de que agora a gente não está mais, a gente foi inocentado, porque ele assumiu a nossa culpa em nosso lugar. Então, é isso. Beijos.